Amém. Mateus capítulo 22 diz, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Você pode sentar? Irmãos, nada é mais precioso do que conhecimento. Hoje mesmo, lembrei aqui agora, porque eu disse isso para uma pessoa que me ligou, um tenente do Exército, nos ligou de Santa Catarina, que está com trabalho dentro do quartel tal, e nos ligou para pedir alguns esclarecimentos, que ele já tem estado ligado ao nosso ministério há alguns anos, e ele contou-me que já ouvia as mensagens, já tinha baixado várias mensagens nossas e colocado no MP3, antes mesmo de se converter. Falou que anos antes de se converter já ouvia as mensagens. Eu até ri, achei isso muito interessante. Deus opera de maneiras gloriosas, né? Ele era um ímpio, segundo ele diz, mas Deus de alguma maneira já o estava alcançando. Então, hoje ele está caminhando. Claro, precisa alguns esclarecimentos, certamente. Mas esse tenente do exército, eu falava com ele o seguinte: nada é mais precioso do que o conhecimento. A Bíblia diz, dizia eu para ele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu dizia, não tem nada mais precioso do que conhecimento. É com o conhecimento que nós somos libertos. Ele contou várias situações, eu disse assim, pois é, tem pessoas que estão cheias do conhecimento do mundo, mas pela falta de conhecimento de Deus, essas pessoas não estão libertas, elas são escravas, e são tão profundamente escravas sem conhecimento que sequer percebem que são escravas. Nem são capazes de enxergar as correntes que as seguram. Então, nada, irmão, é mais precioso do que conhecimento. E conhecimento é algo que não adianta você desenfrear uma carreira. Conhecimento, você tem que ir passo a passo. Não adianta correr. O que vale é não perder tempo. Não perder tempo é diferente de correr. Você já viu, se você passa de carro, tem um outdoor na Avenida Brasil. Aí você passa de carro a 40 km por hora. Você não consegue ler aquele outdoor? A 40 por hora você consegue ler.
Mas passa 60, talvez você já não consiga ler. Passe a 80. Eu, por exemplo, eu acho tão inútil propaganda em outdoor nas avenidas do país, porque nós passamos a 80 por hora, ninguém lê aquilo. Quem vai ler? Quem vai olhar para o lado para ler outdoor a 80 por hora? Se alguém é tão hábil assim no volante, muito que bem. Eu estou fora, eu prefiro ficar olhando para frente. Mas tem pessoas que pagam uma fortuna, pagam 15 mil reais por uma propaganda em outdoors que ficam ao longo das avenidas. Eu jamais investiria em outdoor, mas tem gente que entende que quem está passando com seu carro a 70 e 80 por hora, que vai ler a propaganda dele no outdoor. Eu não sei, eu até hoje nunca consegui ler nenhuma. Agora, se eu vier tranquilamente a 30, 40 por hora, 40 e poucos quilômetros por hora, eu vou conseguir ver aquela informação. Para adquirir conhecimento é assim, não adianta você sair em disparada, porque as coisas passam sem que você perceba. Entendeu, irmão? Eu vou ler a Bíblia, eu vou devorar a Bíblia toda em um ano. Legal. No final de um ano eu te pergunto, o que você leu em Gênesis? Me conta alguma coisa. Bom, tem um ano que eu já li, né? Eu não lembro muito bem. Isso significa que você não adquiriu o conhecimento, você apenas fez uma leitura. Agora, quando você adquire conhecimento, você começa a lembrar dos detalhes. Entrou naquele assunto, é como se você entrasse numa sala e a sua mente, a sua memória vai vislumbrando cada linha, porque você adquiriu o conhecimento. Então, o conhecimento não adianta você querer correr. É cada passo fundamentado, cada degrau muito bem estabelecido. E aqui a Bíblia nos ensina nessa parábola das bodas, quando o Senhor Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante. O que é semelhante? Ele é parecido. Jesus está dizendo, não é exatamente isso. Ele é semelhante, ele é parecido com isso que eu vou contar para vocês. Olha, um rei celebrou as bodas do seu filho. Então, o que Jesus está querendo dizer? Quem seria esse rei? O Deus Pai, que celebrou as bodas do seu filho. Quem é esse filho? Ele próprio, o Senhor Jesus. Está dizendo, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Você vai ver que depois Jesus vai mandar chamar um outro grupo. Mas, em princípio, ele mandou chamar um primeiro grupo. Quem é esse primeiro grupo chamado às bodas do Cordeiro? A nação de Israel. Eles foram os primeiros a serem chamados. Jesus está dizendo, estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. É a insistência de Deus com Israel, porque Deus preparou Israel para receber o Messias, não para rejeitá-lo. Deus prepara um povo para rejeitar o seu filho, para rejeitar os seus projetos? Não, Deus prepara um povo para receber os seus planos, seus projetos, os seus ideais. Israel foi preparado durante milhares de anos para aquela hora. Então veja como Jesus está dizendo que Deus insistiu com eles, mandou os servos a primeira vez, eles não quiseram vir, depois enviou outros servos dizendo, olha, está tudo pronto, o jantar está preparado, os bois cevados já mortos e tudo pronto, vinde às bodas. No verso 5, porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ainda os ultrajaram, maltrataram e mataram. Então veja o que Jesus está dizendo. A nação de Israel priorizou mais os seus negócios. Não valorizou a mim, não valorizou a grande festa que o meu pai preparou, não valorizou o grande banquete. Irmãos, e nós já temos pregado incansavelmente neste lugar, repetidas vezes, que Israel é o retrato da igreja, são as tipificações da Bíblia. Então, se Deus está dizendo que Israel
não valorizou o projeto de Deus, a festa das bodas. Israel não priorizou isso, mas eles foram cuidar o quê? Dos seus. Um foi para o campo, outro foi cuidar dos seus negócios, e outros ainda mais contrariados, mais obstinados, mataram os mensageiros que Deus enviou para resgatá-los e fazê-los entrar nas grandes bodas do Cordeiro. Não foi exatamente o que aconteceu? Israel não foi o grande palco de assassinato de cristãos? Tudo movido por inveja dos judeus. O próprio Cristo não foi entregue por inveja aos romanos para ser crucificado, como a Bíblia diz. Pilatos estava ciente de que os sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. A Escritura é repleta dessas declarações. Então aqui diz, eles não fizeram caso algum. Um foi para o seu campo, ou seja, foi cuidar da sua vida. O outro foi para o seu negócio, foi cuidar do seu comércio estabilizado, foi cuidar das suas riquezas. Nós, servos de Deus, precisamos entender. Nós estamos no nosso campo, nós estamos nos nossos negócios, mas a hora que a trombeta soa, nós precisamos largar tudo e seguir a Cristo. Isso é difícil, irmão, isso é difícil. Quando Jesus passou e viu Pedro, Tiago e mais alguns lá, lavando as redes, Jesus passou por eles e disse assim, vocês aí, ó, vem, me segue, larga tudo. Teve um episódio que Pedro, meio assustado com a situação, Jesus falou assim para ele, de agora em diante tu serás pescador de homens. Eu vou pescar homens, eu vou viver de quê? Eu vou comer o quê? Pedro devia estar meio preocupado, porque tem uma pergunta que ele faz, né? Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Como é que vai ficar a minha vida? Podemos entender que talvez isso pairasse pela cabeça de Pedro. Largamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Aí Jesus falou, vocês que largaram tudo para me seguir, terras, família e tudo, recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Mas não entenda, meu irmão, como as pessoas entendem mal por aí. Receber 100 vezes mais neste mundo não é para você ficar aprisionado com isso, senão você deixa de seguir. Jesus falou, vocês que largaram tudo para me seguir, vão receber 100 vezes mais, mas não pode deixar de seguir. E o que acontece com as pessoas muitas vezes é, vêm para Cristo, às vezes não largaram nada, vieram para Cristo porque não tinha mais aonde cair morto, né? Como muitos de nós. Não tinha mais onde cair morto, vou experimentar Jesus. Aí dá um pulinho ali em Jesus e deu certo, Jesus deu certo. Aí Jesus nos dá a casa, Jesus nos dá o carro, Jesus nos abre as portas da prosperidade e tal. Aí nós fazemos papel de bobo. Ao invés de continuar seguindo Cristo sem deixar que as riquezas nos sufoquem, nós deixamos as riquezas nos sufocar. Passamos, Jesus me deu esse campo, eu vou cuidar desse campo. Jesus me deu esse negócio, eu vou cuidar desse negócio. E o chamado de Deus vai ficando para trás, vai ficando esquecido. Jesus me deu o meu príncipe encantado, Jesus me deu um homem da minha vida, Jesus me deu um belo casamento, Jesus deu uma mulher da minha vida. A minha vida agora é somente casa e igreja, porque Jesus é maravilhoso. E aí não faz mais a obra, não se envolve mais com nada, não paga mais preço de nada, não se sacrifica mais com nada na obra. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso, Jesus me abençoou. Eu conheci uma pessoa, e às vezes, irmão, na maioria das vezes eu ignoro, eu não falo nada para ninguém, eu viro as costas e sigo o caminho, mas às vezes eu solto umas palavras que acabam arranjando inimigos. E uma vez uma jovem senhora foi para a igreja, aí abriu um negócio, para mim aquilo nem foi negócio de Deus, mas ela achava que era. Abriu um bar. E conversando com ela, certa vez eu falei assim, poxa, os meus negócios estão prosperando tanto que está até me faltando tempo para ir à igreja. Aí eu dizia assim,
A senhora acha que realmente Jesus lhe deu esse bar para que a sua vida fique aí sepultada atrás desse balcão? Irmão, a gente tem que trabalhar, né? Falei, eu sei, mas nós também temos que seguir a Jesus Cristo. Isso foi uma das raras vezes que eu entrei na vida de alguém, na intimidade de alguém, para deixar uma palavra desse jeito. Porque é isso que as pessoas estão fazendo. Quem era Israel? Israel não existia, meu irmão. Quem era Israel? Que território a nação de Israel tinha? Não tinha nada. Foi Deus que deu a eles um território. Pegou a terra lá do Amorreu, a cidade de Jerusalém, que não se chamava, tinha outros nomes lá, tinha uma série de coisas, tanto que Deus, irado com eles, diz assim: teu pai era Amorreu e tua mãe era Eteia. Ou seja, porque Jerusalém não foi fundada pelos judeus. Deus expulsou os moradores de Jerusalém e deu Jerusalém para os judeus. Era um povo apatriado, não tinha nem onde cair morto. Deus lhes deu terra, Deus lhes deu comércio, Deus lhes deu uma terra que manava leite e mel. Uma terra que não chove, mas aonde se cava um poço, lá vem água limpa e pode beber. Deus lhes deu uma terra tão próspera, milagrosamente, que Israel é o exportador mundial de flores. Ele manda flores para o mundo inteiro. As flores mais belas são do território de Israel, mas você pega aquilo, é areia e pedra pura. Porque o poder de Deus favoreceu a eles. As bênçãos do Senhor é o que enriquece. Israel não era nada, Israel não tinha nada, era um povo largado, abandonado. Foi um povo que vivia em transgressão. O próprio Abraão era um homem envolvido com idolatria. Os pais de Abraão eram idólatras, eram fabricantes de ídolos, e Abraão era um servo do seu pai lá fazendo ídolos também. Deus vem, pega Abraão, o leva para uma terra distante, purifica o seu entendimento, dele vem dar descendentes, Abraão, Isaque e Jacó, forma a nação de Israel, faz um milagre tremendo, põe os inimigos todo por terra, prepara todo o cenário, faz eles prosperar, não serem dependentes de ninguém. Deus vem e diz assim: vocês emprestarão a muitos, mas de ninguém vai tomar emprestado. Todas as nações verão que vocês são bem-aventurados, que são chamados pelo nome do Senhor vosso Deus. Vocês estarão por cima e não por baixo, serão cabeça e jamais cauda. Quando guardar a palavra do Senhor, vocês vão prosperar. E Israel deslanchou. Daqui a pouco, quando Jesus se manifesta, eles dizem para Jesus, sabe o quê? Senhor, dá licença, nós estamos muito ocupados com as bênçãos que o Senhor nos deu. Não foi isso? Não foi esse? Não é esse o perigo? Não tem gente que enquanto não tem nada, tem até calo nos joelhos, fala e os céus se abrem, mas quando tem alguma coisa, Deus, dá licença, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Tem gente que é estéril no seu ventre, aí o profeta na igreja se levanta e diz assim: prepara-te para segurar nos teus braços o filho das tuas entranhas. Aí daqui a pouco, cadê a irmã fulana? Não pôde vir não, está cuidando do filho em casa. Ah, é? É assim que Israel fez com Deus. Depois de tudo que Deus preparou, de tudo que Deus abençoou, eles usaram o campo que Deus deu, eles usaram os negócios que Deus deu para dizer: não podemos atender o teu chamado, temos mais o que fazer, nós temos o nosso campo e temos os nossos negócios. Dá licença, procura outro. Vai chamar outros. Foi exatamente isto que Israel fez com Deus. Então, meu irmão, só um parêntese aqui. Deus tem abençoado você? A mim Deus tem abençoado. Deus me deu casa, eu não tinha casa. Deus me deu carro, eu não tinha carro. Deus me dá condições, se eu quiser, no final de semana, sair com a minha família, comer uma pizza. Isso não é para qualquer um. Não é qualquer um que pode sair no final de semana e comer uma pizza. Eu sei muito bem que não é para qualquer um, mas eu digo uma coisa, é para você é. Para você é, anda na presença do Senhor que para você é. Então, Deus me deu essas coisas, agora o que acontece? Às vezes alguém critica,
Algum aí da rua, né? O Tupirani não tem muito cuidado com o carro dele, não. Olha lá o carro todo sujo. O carro está sujo porque eu não tenho tempo, eu não posso largar a obra do meu Deus para lavar carro. Eu ando nele sujo, mas a minha vida com meu Deus está em dia. Agora, as pessoas não entendem e pouco importa. Eu não estou aqui para testemunhar para homens, estou aqui para testemunhar para Cristo. Então, meu irmão, cuidado para que aquilo que Deus te dá, amanhã você não diga para Deus assim: Deus, dá licença, eu estou ocupado, né? O Senhor me deu tanta bênção, como que eu vou? Eu tenho que cuidar dos meus negócios. Não, irmão, aprenda que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você se permitir sepultar pelas suas bênçãos, pelas bênçãos que Ele deu, né? Pelas bênçãos materiais, esquecendo das bênçãos espirituais, a sua vida vai indo ralo abaixo. Quando você quiser acordar, já passou o tempo da sua visitação. Aí diz aqui, no verso 4, depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o jantar preparado, os meus bois escevados já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio, e os outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. Por que os ultrajaram e mataram? Ficaram com inveja, não puderam combater essa convocação, viram que aqueles ali tinham realmente uma posição maior, estavam ligados ao rei, ninguém podia notar, ninguém podia ignorar uma situação dessa. Ninguém consegue ignorar um servo de Deus cheio da graça. Eles sabem que nós temos mais do que eles, não temos em possessão não, temos em intimidade com o Deus vivo. No verso 7, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Meu irmão, aprenda um negócio de Deus nesse verso 7. O rei, tendo notícia disso, o que ele fez? Irou-se. Aceitou o não deles? Não. Eles não querem não? Deixa eles para lá, eu vou chamar outros. Não. Eles não querem não? Não querem o meu chamado? Não querem a minha convocação? Vai o meu exército lá, mata todo mundo, incendia a cidade deles, extermina. Negar o chamado de Deus é pedir o extermínio. Quem pensa, você já ouviu pessoas por aí dizendo assim: eu não quero saber desse assunto de religião não, eu toco a minha vida, o meu Deus é o meu trabalho. Esse aí está dizendo o seguinte: me extermina. Quando Deus convoca, Ele não aceita não como resposta. Nós estamos vendo, eu às vezes falo algumas coisas aqui, falo e vou continuar falando, e eu sei que muitos que vão nos ouvindo por aí, acham que é prepotência, acham que é arrogância, acham que eu estou me achando semideus, ou querubim, ou que eu estou me achando o próprio Deus. Eu sei lá o que acham mais por aí, de tanta coisa que já me disseram. Não me interessa, eu estou aqui, estou de pé e vou falar. Enquanto estiver de pé, quem tiver ouvidos, meu irmão, vai ter que me ouvir. Se não quiser, que mudem de canal, que botem outra rádio, que não ouçam os CDs, que não acessem o site, porque se acessar, vai me ouvir dizendo. A voz da restauração é o último mover da era da igreja, e nós estamos vendo muitas pessoas em desgraças, em dores, males e aflições, porque nós, geração Jesus Cristo, batemos a sua porta e lhes apresentamos a voz da restauração, e eles disseram não, não vai ficar por isso mesmo. Eles estão à beira do extermínio. Primeiro vão passar por males, por dores, por angústias, e no final serão exterminados. Aprenda isso aqui de Deus. Deus não aceita não como resposta. Você não vê o rei Saul? Saul, vai lá exterminar os amalequitas. Depois vem o profeta Samuel: por que tu não cumpriste a palavra do Senhor? Porquanto tu não executaste a palavra do Senhor, o Senhor já te rejeitou. Acabou. Você não é mais rei. Você está excluído, você está cortado do exército do Senhor. E qual foi o resultado de Saul? Foi se meter numa guerra, perdeu, e restou para ele o suicídio sobre a própria espada. Por quê?
porque Deus não aceita não como resposta. Lembra do profeta desconhecido? Altar, altar, assim diz o Senhor, sobre ti serão queimados ossos humanos. E o sinal é esse, olha, o altar vai se fender e a cinza vai cair. Na mesma hora aconteceu. O rei falou assim, pega esse cara aí. A mão do rei ficou ressequida e não podia recobrar. Ele orou, a mão voltou ao normal. Um homem cheio do poder de Deus. Depois foi pelo caminho, o leão foi e engoliu. Por quê? Porque Deus disse, vai por um caminho, entra por um caminho, sai pelo outro. Não come nem bebe nessa cidade. Ele disse não para Deus. Ele voltou naquela cidade, ele comeu, ele bebeu. Deus não aceita não como resposta. Não interessa que seja um profeta tão tremendo a ponto de rachar o altar. Para Deus não se aceita, não se pode dizer não. E tem mais. Pode acompanhar que todos aqueles que estiverem ao alcance das suas vistas, que disseram não para a voz da restauração, vão definhar até chegar ao extermínio. Isso não sou eu quem diz isso é o Espírito Santo. Deus não aceita não como resposta. Jesus passou pela seara, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quem estava mais cansado e sobrecarregado do que Israel, subjugado pelo Império Romano, mal podendo entrar no templo para cultuar a Deus? Quem estava mais sobrecarregado do que eles? Pois bem, o que eles disseram? Vamos matar esse nazareno aí, esse líder de ladrões e de prostitutas, esse blasfemador, vamos crucificar esse cara. Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. No ano 70 não tinha mais aonde os judeus se esconder. A cidade de Jerusalém ficou lavada, não se sabia que cor era mais aquele solo, se era a cor do deserto ou se era a cor de sangue. De tanto sangue derramado, ou se era vermelho, de tanto sangue derramado, porque Deus não aceita não como resposta. Irmão, tem mais, hein? Olha, tem mais, e tem gente aqui dentro. Não finja que não está entendendo Deus. Não finge não, porque ele quando fala, ele sabe que todo mundo entende. Não finja não dê mal interpretação não dê falsa interpretação, não tenta tapar sol com a peneira não te iluda, porque Deus não se deixa iludir, e as misericórdias dele têm limite. O rei soube da notícia, como é que é? Mataram os meus servos, não querem o meu convite, prepara o meu exército aí. Destrói aquela raça lá e apaga a memória deles, incendeia a cidade. Sabe o que significa incendiar a cidade? Apaga a memória deles, de tudo que eles construíram que pudesse ser visto, que pudesse aparecer. Apaga a memória deles, e infelizmente tem uma conexão nisso aqui. Ou seja, os filhos deles também têm que ser exterminados. Aí diz, então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem são esses convidados que não eram dignos? Israel. Como não eram dignos? Com quem se abriu o mar vermelho? Com quem se tem o milagre do maná? Com quem as codornizas e a rocha jorrando água? Com quem os exércitos egípcios foram sepultados? Com quem? Com quem que Deus mandou pedras do céu sobre os adversários e matou os inimigos? Está lá em Josué, no capítulo 10, verso 11 e 12. Com quem Deus operou? E eles não eram dignos? Mas Deus fez tudo isso com eles? Com quem Deus usou para dizer que os inimigos não lançariam uma flecha sobre os muros de Jerusalém? Com quem Deus enviou um anjo e matou 185 mil assírios fora da cidade? Mas esses que foram alvos dos milagres, que eu acho que nunca será igualado na história da humanidade, estes, Deus está dizendo, eles não são dignos.
Ou seja, meu irmão, mais uma lição. Não pense que porque Deus fez um milagre tão tremendo, e olha, me perdoe a redundância, né? Tão sobrenatural, porque se é milagre já é sobrenatural, só para enfatizar. Não pense que pelo fato de Deus ter feito um milagre sobrenatural, para dizer quão grande é o milagre na sua vida, não pense que isso esteja te garantindo nada. O milagre na sua vida não é chave para as portas do reino de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até a morte, quer dizer, todos os dias, de contínuo, sem interrupção. Aí diz, tudo está preparado, mas os convidados não eram dignos. E aqui nessa primeira etapa, então, até aí o verso 8, está se falando da nação de Israel, que Deus, quando Jesus vem e faz tudo aquilo, eles se tornam indignos ao chamado, e aqui é a parábola das bodas, ou seja, você sabia que nós estamos nesse momento aqui participando das bodas? Só que ainda não são as bodas finais. Você sabe que nesse momento o dono das bodas está passando aqui em nosso meio? Neste momento, o Senhor da glória está olhando para as nossas vestes e está dizendo, esse aqui está pronto, esse aqui está pronto e aquele ali não está pronto. E ele está dizendo assim, se hoje fosse a última boda, esse aqui ia se dar mal. Mas ainda há um tempo. Então, irmão, aproveite o tempo. Aí ele diz no verso 9, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Ou seja, mudou a dispensação. Aqueles servos primeiros não eram dignos de Israel, agora ele vem buscar os gentios, vem buscar a igreja. E depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Ou seja, nesses maus e nesses bons, estamos eu aqui, eu sou o mal, você aí é um bom, outro é outro mal, outro é outro bom, enfim, maus e bons, mas ambos destinados ao inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que houve? Israel, como Paulo até diz, né? Se a rejeição deles foi a glória dos gentios, exatamente isso que está descrevendo nessa parábola. Israel rejeitado, se tornou indigno, Jesus estende o seu manto, o seu chamado a nós, gentios. Mas se nós também nos tornarmos indignos, tal qual Israel, nós também seremos rejeitados. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Ora, se o rei, o dono da festa, o que convidou para a festa do seu filho, ele chegou na festa para ver os convidados, e ele viu que tinha alguém ali sem veste nupcial, quando ele foi fazer a revista, viu que tinha alguém sem veste nupcial, será então que quem distribuiu a veste não foi o rei? Não foi o dono da festa? Será que por isso ele... Como você entrou aqui? Se você não tem veste. Ele deveria estar ali, mas com as vestes. Já entendemos, já explicamos, já conversamos sobre o fato de como essas vestes eram dadas na cultura de Israel. As vestes somente eram dadas lá dentro, elas eram trocadas lá dentro da própria festa. Ou seja, isso aqui
é a igreja, essa boda do Cordeiro, meu irmão, é a igreja, é aqui que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, passa em revista a sua tropa, e é aqui que ele vai trocando as nossas vestes. O que significam essas vestes? Essas vestes significam a nossa vida espiritual, significa o nosso ministério, essas vestes significam o nosso crescimento espiritual, de 6 em 6 meses, todo final de ano, toda época de junho, Deus dá sonhos e visões aqui nesse ministério, aonde mostra filas de pessoas para entrar aqui, e os anjos ali com vestes para dar a cada um. Deus mostra pessoas aqui dentro numa festa, e onde vestes estão sendo distribuídas, e tanta pessoa tem tido sonho e visão a respeito disso, dessas vestes que são dadas aqui dentro de tempo em tempo, ou seja, de tempo em tempo as suas vestes são mudadas, porque Deus muda as dispensações, ou seja, você não consegue, você não pode, Deus não permite que você permaneça no mesmo nível espiritual sempre, você é obrigado a crescer. Certa vez eu trabalhava no Bradesco e tinha um jovem lá que ele era escriturário, uma função que vem antes do caixa, e a gerência disse assim: há quanto tempo você tem aqui? Ele falou: eu tenho 2 anos, então nós vamos promover você a caixa. Ele falou: não quero ser caixa. Por que você não quer ser caixa? Porque o caixa tem um horário de trabalho muito ruim e vai atrapalhar a minha faculdade de advocacia, eu prefiro ficar como caixa mesmo. Ele falou: não, você tem que aceitar a promoção de caixa, senão nós vamos demitir você. Ele falou: então pode me demitir, mas para caixa eu não vou. E o que o banco fez? O banco demitiu ele. Porque para o banco só interessava quem tivesse interesse na carreira bancária. Estava claro que aquele cidadão fazendo uma faculdade de advocacia não tinha nenhum interesse na carreira bancária. Muito mal comparando, mas me permita agora, Deus é semelhante a isso. Ele tem interesse no seu crescimento espiritual dentro do seu reino. Se você não cresce, ele te exclui. Se ele tem um plano de carreira, se ele tem um plano de crescimento espiritual para você, e você não alcança este plano, ele vai te excluir. Então, meu irmão, a sua leitura bíblica tem que aumentar. As suas orações têm que aumentar, a sua participação tem que aumentar, o seu envolvimento tem que aumentar, não pode diminuir, tem que aumentar. Se está diminuindo, você tem que procurar desesperadamente saber: Deus, o que está acontecendo? Larga todo mundo, meu irmão, larga filho, larga mulher, vai se trancar no quarto até ouvir os céus bradarem. Se a sua vida espiritual estiver diminuindo, significa que Deus vai te excluir. Você tem que crescer. As suas vestes são trocadas, e Deus mostra isso aqui nesse ministério. Uma época vem as vestes coloridas, outra época é a veste azul, outra época é a veste branca, vem a veste vermelha, vem vestes amarelo, ouro. Deus vai mostrando, e outra vez é cores que as pessoas não conseguem definir. Pastor, parece um amarelo, mas não é amarelo, parece um vermelho, mas não é um vermelho, parece um azul, mas não é um azul, porque é a multiforme operação de Deus. São as suas muitas operações nas dispensações e com cores que nós não temos no nosso mundo para mostrar. Então, meu irmão, você tem que crescer. Aí ele diz aqui, viu ali, tinha um homem lá dentro, mas ele não tinha a veste própria para a núpcia. Isso aqui, meu irmão, essa festa, eu já falei e vou falar mais uma vez. Isso que nós estamos vivendo hoje aqui é a festa nupcial. Todos nós que estamos aqui dentro hoje, de alguma maneira, temos alguma veste espiritual. Como eu falei, pode ser alguém que esteja com a sua veste nupcial de modo atrasado. Mas, enfim, deixando detalhes à parte, todos nós que estamos aqui dentro hoje, para estarmos aqui, temos algum tipo de veste nupcial. Isto aqui que nós estamos vivendo é
as bodas do Cordeiro. Deus está passeando no meio dessa festa, que é a nossa reunião. Jesus está aqui sendo louvado, glorificado, bendito e exaltado. As nossas vestes vão sendo trocadas de tempo em tempo. Isto que nós já estamos vivendo aqui é um retrato daquilo que passaremos a eternidade. Como Paulo diz assim, olha, hoje vemos como enigma por espelho. Nós vemos a semelhança das coisas espirituais, mas haverá um tempo, escreve o apóstolo Paulo, que nós veremos face a face. Hoje, isso que nós estamos vivendo aqui é um retrato daquilo que nós vamos viver na eternidade. E aí, para concluir, disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Você sabe o que é emudecer? Sabe o que significa essa expressão emudecer? Essa expressão emudecer significa alguém plenamente consciente dos seus erros, que sabe que não adianta falar nada, porque não tem recurso, não tem defesa. Ou seja, ninguém comparecerá inocente diante de Deus. Quando, na parábola, amigo, como você chegou aqui? Não tem argumento. Só restou para ele ficar calado, porque ele tinha pleno conhecimento de que em que situação a vida dele se encontrava. Portanto, não tinha argumento. Ou seja, a Escritura diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Todos nós temos um arquivo aqui em cima do nosso corpo, tremendo nas nossas memórias, e que nós bem sabemos que tipo de passo nós temos dado. Aí ele diz: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ora, muitos são chamados, poucos escolhidos, tá bom. Mas aonde que se deu essa seleção aí? Em que hora que o rei, o dono da festa, passou em revista? Aqui não diz que ele foi no campo, aqui não diz que ele foi no mundo. Aonde ele veio passar a sua tropa em revista, aonde ele aprovou, aonde ele reprovou? Lá dentro da festa, lá dentro das bodas. Aqui é lugar de aprovação, aqui é lugar de reprovação. Aqui é a festa, aqui é as bodas. Se você sente Deus, se nesta hora o Espírito Santo está se movendo, eu posso dizer que o Espírito Santo está se movendo. Eu conheço o sinal dele, eu sei que ele está se movendo. Se nesta hora o Espírito Santo está preenchendo o seu ser, o seu interior, dizendo: você está bem comigo? Meu irmão, dá glória a Deus. E se ele está te dizendo assim: você está mal comigo? Dá glória a Deus também, porque nem todos têm essa oportunidade. Então, meu irmão, aonde se dá a seleção? Lá dentro da festa das bodas. E essa festa das bodas aqui, com o rei, com os discípulos, com o Cordeiro, com o Senhor Jesus, é tipificação de quê? É a igreja. Não é isso que acontece dentro da igreja? Então, as bodas são tipificadas na igreja. E muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Esta é a realidade. E alguém, muitas vezes, como esse cidadão que está lá dentro: estou bem, eu passei pela porta, eu estou aqui dentro, daqui de dentro, ninguém me tira. Eu vou te perguntar, aquele homem que estava lá dentro das festas, a parábola mostra que alguém tivesse observado as vestes dele? Não. Alguém percebeu que ele estava sem vestes? Não. Alguém falou alguma coisa para ele? Não. Alguém criticou: cadê tuas vestes estão sujas, estão inadequadas? Não. Porque quem aprova ou reprova não são os homens, é Deus. Deus chegou direto: ei, você aí, cadê tuas vestes? Não teve comentário. Jesus não mostra que na festa ninguém tivesse comentado nem visto nada. Ou seja, aos olhos naturais,
todos nós somos iguais, mas aos olhos de Deus, alguns de nós podem ter diferença. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? E até aqui então, nos tem ajudado o Senhor.